cronograma provavelmente às quintas-feiras, então nós estaremos sempre nos encontrando às quintas-feiras com a aula de matemática, certo? Nesse horário, então, mas vocês vão sempre ser avisados com qualquer mudança e alteração e tudo mais. É um prazer estar aqui com vocês, conhecer um pouquinho de vocês. E a gente hoje vai iniciar a nossa aula falando sobre a estrutura dos números e suas operações. Então, a gente vai falar sobre algumas coisas que possivelmente vocês já conhecem ou já ouviram falar, né? Até quem tem uma certa dificuldade na matemática já ouviu pelo menos, pode até dizer assim, eu não aprendi muito isso, ou ainda tenho uma certa dificuldade para fazer, mas vocês vão ouvir, já ouviram falar sobre isso. E a gente também vai falar mais para frente de coisas que talvez sejam a primeira vez que vocês estejam escutando, certo? O que vai acontecer? Eu vou passando o slide para vocês e vou explicando. E aí, quando você sentir necessidade, eu vou vir no quadro e vou falar alguma coisa que eu acho que, ou algum exemplo que eu queira explicar para vocês. Aí, assim, os slides vocês vão ter, então depois vocês podem, o pessoal que quiser copiar vai conseguir depois ver a parte mais importante, rever, mas o que está no quadro, se vocês quiserem, vocês podem ir copiando simultaneamente junto comigo, tá certo? Só para vocês entenderem assim, a dinâmica da aula. Quanto a essa lista de exercícios que está aí do ladinho de vocês, e que a galera vai também ter acesso aqui no slide, eu vou pedir para que vocês não façam agora, não tentem resolver, mesmo que vocês saibam, tá bom? Não deixam nela agora, porque a ideia é explicar primeiro, e aí com o passar da aula a gente vai vendo o que dá para resolver. Se não dá para resolver tudo, a gente vai mandar gabarito para vocês, ou deixar talvez para uma próxima aula, a gente se comunica, tá certo? De acordo com a dificuldade. Então, como eu disse, a nossa aula de hoje é um pouco assim da mistura de algo que vocês já ouviram falar. Então, vai ter um pouquinho aí de geometria, vai ter mais de álgebra com certeza. Tá? Até que a geometria é uma parte bem pequena na matemática mesmo, então não é algo muito grande. Tudo. E aí, a preparação para o Colégio Naval. Vamos lá. O que a gente vai falar sobre hoje? O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre fundamentos numéricos e sobre sistema de base. A gente também vai falar sobre fatoração, MMC e MDC. Então, vocês já ouviram falar de MMC e MDC e de fatoração, que é basicamente a mesma coisa que MMC e MDC, só que a fatoração é só quando envolve um número só. Certo? Beleza? Aí a gente vai falar um pouquinho de fração, decimais e dízimas, e potenciação e radiciação, e também a gente vai analisar alguns problemas. Essa daqui é uma foto que a gente pegou aí sobre o rigor aí matemático, que é a principal arma aí do Colégio Naval Militar, né? E o domínio dessas propriedades estruturais dos números e a precisão operacional são os diferencial e é um pré-requisito de todo candidato de elite. O que ele está querendo dizer com isso? Que matemática é a alma aí do Colégio Naval e da UFPA, e é muito importante que vocês tenham conhecimentos e que tenham esses pré-requisitos aí, que é uma parte da matemática básica, é muito importante para que a gente consiga trabalhar outras questões que vão vir aí mais para frente. Certo? Sobre sistema de numeração, a gente já ouviu falar, com certeza vocês já ouviram falar, sobre os tipos de sistemas de operação de numeração que tem, como, por exemplo, o sistema egípcio, o sistema romano, que são as letras e os símbolos que eles usam diferentes para representar os seus números, né?
Nunca ouviu falar que, por exemplo, aquele xizinho, quando a gente diz século XX, aí a gente não representa como, a gente não escreve século XX, a gente escreve século lá no livro de história, 20, né? Então, por que a gente usa esses dois X aqui? Porque a gente está dizendo que o X é um número romano, que representa o 10, ok? Que representa o 10. Então, 10 e 10 juntos formou 20, certo? Só podemos utilizar 3 vezes a letra do sistema. No sistema romano, tem uma regra que a gente só pode utilizar, repetir a letra 3 vezes. Na quarta vez, a gente precisa utilizar meio que uma espécie de subtração, para a gente visualiza dessa forma. Então, por exemplo, se eu quisesse representar o 40, por exemplo, o número 50 em número romano é a letra L. Então, como que eu vou representar o 40? Eu vou representar com o X na frente do L. E aí é uma espécie de subtração para a gente. Porque a gente vai pegar o 50 e vai subtrair 10, e aí a gente vai ter o 40. Conseguiram perceber? Alguém lembra de... Mais alguém não lembra disso? É melhor perguntar assim. Mais alguém não lembra? Então, essa matéria é uma matéria geralmente comentada, né? Logo no início, entre o sexto ano ali. Mas, basicamente, é isso. Aí, por exemplo, eu falei agora do sistema de numeração romano e a gente também tem o egípcio. O egípcio a gente não usa muito. A gente usa menos, a gente não vê tanto. Mas como a gente vê o romano? Porque o romano a gente vê no livro de história, quando fala de século, a gente vê um pouquinho em geografia, ali em algumas situações. Mas o romano a gente não costuma ver tanto. A gente vê... Mas, por exemplo, só dar um exemplo aí para vocês. O calcanhar, o osso do calcanhar, é assim que se chama, representa o 10. Tá? Então, por exemplo, o osso de calcanhar representa o 10. Aí, toda vez que vê o osso de calcanhar, representa 10 vezes ali o... Não, já foi. Obrigada. E aí, todas as vezes que a gente vê o osso de calcanhar, a gente está representando ele de número 10. Então, aqui eu teria representado o 30, por exemplo. Beleza, gente? Podemos avançar relacionado a isso? Mas, assim, ó, basicamente, isso que eu acabei de explicar é só a nível de conhecimento. Na verdade, a gente nem vai colocar isso em evidência hoje, porque não é a ideia. A ideia de falando sobre número de sistema de numeração é falar sobre o valor absoluto e valor relativo. Quando que é um valor absoluto de alguma coisa? A gente diz que valor absoluto de alguma coisa é quando ele, na verdade, independente da posição que ele está, ele representa aquele número que de fato está escrito. Então, por exemplo, ó, eu vou representar o número aqui, 457, que a gente leria, né? Se eu pergunto qual é o valor absoluto de 5, por exemplo, vai ser 5, tá? Assim, ele relativamente não representa 5, tá? Porque dentro dessa estrutura aqui, quando a gente lê, a gente já está dizendo, denunciando quem é o 5 ali naquela informação, naquele número. Por aí, quando a gente lê, ó, 457, certo? Então, a gente lê o 5 como? Como 5? Não, a gente lê como 50. Ok? Então, o valor absoluto do número é 5. O valor relativo do número, que também pode ser chamado de valor posicional. E aí, no livro didático, vai aparecer mais assim, tá, gente? Valor posicional. Ok, gente? Quem seria o valor relativo ou posicional do 5? Seria o 50, como a gente acabou de ler.
Ok, gente? Então, ele representa as dezenas, logo, ele é o 50. Tá certo, gente? 5 dezenas. Tá claro isso para todo mundo? Alguém tem dúvida do que eu acabei de explicar? Então, por exemplo, se eu digo 1.234, se eu pergunto qual é o valor absoluto do número 4? Vai ser 4. Qual é o valor absoluto do número 1? É 1, ok? Agora, qual é o valor posicional do número 1.234? 1.000, ok? O valor posicional do 1 é 1.000. O valor posicional do 4 continua sendo 4, porque é 4 unidades, tá? Todo mundo? Beleza. Então, o celular tá com quem? Aí eu tô fazendo um quadro meio bagunçado aqui, toda hora apagando, porque eu tô usando esse cantinho aqui. Mas vocês estão querendo copiar isso que eu falei agora? Querem que eu arrume ali? Precisa, vocês acham? Acho que estou copiando. Mas eu não estou assim, por favor. Hã? Tem que dar o que você fala. Não, tá tudo bem, né? Tá, só vou para uma parte mais extensa, assim, que eu acho que copiar essa parte vai ser importante. Agora, a gente vai falar de uma matéria que se chama, gente, detalhes, né? Importantes aqui falar para vocês. Eu já falei no início, mas eu sou uma professora bem básica, assim, então, quem já tiver um pouquinho mais avançado e estiver achando que eu estou indo devagar, mas é só para vocês acompanharem de fato, mas assim, presta atenção. Aqui, a matéria, ela está misturando vários assuntos. Ela é meio que, como disse lá no início, um pré-requisito. Então, na verdade, é tipo assim, é como se eu estivesse dizendo assim para você. Gente, a gente vai precisar dessas informações, de algumas dessas informações aqui. E aí, para resolver, por exemplo, esses exercícios e outros. Esses exercícios estão baseados numa prova já. São exercícios de uma prova já do Colégio Naval da UFK? Não. Tá? Mas eles são baseados em questões de como o Colégio Naval ou como a UFK cobra. Beleza? E aí, o que acontece? Baseado. E aí, o que vai acontecer? Nesse caso, vocês vão precisar saber, reconhecer, quando que ele está falando de valor absoluto e quando que eles vão estar falando de valor relativo. Ok? Que é isso que eu acabei de explicar. Agora, eu já estou indo para outra matéria. Essa matéria aqui, geralmente a gente escuta falar ali no início do texto ano. Já essa outra matéria, aqui, ó. Então, se vocês tiverem que pesquisar, vocês vão pesquisar lá. Valor posicional, matéria de sexto ano, matemática. Aí vai aparecer lá no livro didático e tal, vai aparecer em livro de sexto ano. Já essa matéria que eu vou falar agora, que é notação científica, ela já é uma matéria que vai aparecer mais lá no 8º ano, ok? Então, vai estar lá no livro mais ou menos do 8º, tá? Que o nome dela é notação científica. O que é a notação científica? É a gente colocar um número muito grande ou um número muito pequeno na base delas, tá? Então, por exemplo, a distância da Lua para a Terra é um número muito grande. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai representar esse número em uma notação científica, tá? Ou então, por exemplo, a distância, a espessura do nosso cabelo, ou o tamanho de um vírus, né? De uma bactéria. É muito, muito pequeno. A gente precisa até de um telescópio para a gente ver, né? Do microscópio, desculpa. Do microscópio para a gente ver. Então, o que vai acontecer? É um número muito, muito, muito pequeno. A espessura do nosso cabelo, olha, eu estou segurando um fio de cabelo, mas quem estiver lá no final da sala nem sabe que eu estou segurando um fio de cabelo. Por quê? Porque é tão fino que lá de trás a pessoa já nem consegue enxergar, né? E aí, o que acontece? Não consegue perceber. Quem dirá a espessura, né, do cabelo. Então, quando a gente tem um número muito pequeno ou um número muito grande, para a gente não fazer escrever um monte de zero, a gente escreve em formato de notação científica. A notação científica tem esse formato aqui, ó. Ele vem um número antes,
vem multiplicado pela base 10, né? E aqui vai ter um expoente. Esse expoente, ele vai ser determinado se positivo ou se negativo, partindo do princípio para onde a vírgula andou. Se a vírgula foi para a direita ou se a vírgula foi para a esquerda. Tá? Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Se o número eu estou falando um número aleatório, não estou falando da distância de nada, tá? Estou inventando um número aqui, beleza? Porque eu não sou muito boa em ciência. Então, eu não vou nem me arriscar a dizer qual é a distância aí da luz, tá bom? Então, vamos pensar num número aqui bem grande. Beleza. Aleatoriamente, tá? Só pensei nesse número. Aí, olha só. Eu tenho esse número, que vai ser um número 2 trilhões. 84 trilhões 700 milhões. Ok? Não, bilhões. Ok, gente? 84 trilhões em 700 bilhões. Beleza? Número bem grandão. O que a gente vai fazer? A vírgula do número está sempre no final do número, quando ela não aparecer. Então, ela está sempre lá no final, no último zero. Tá? Então, ó, ela está sempre aqui no final. A gente vai andar com a vírgula para atender o critério que a gente tem. Qual é o critério? O critério... eu vou deixar isso daqui, ver se vai aparecer na aula. Bem. Se não aparecer, você me fala. Aparece. Bem? Uhum. Tá. Então, vamos lá. A gente vai ter que atender o critério, que é o número que vai ficar aqui. Qual é o número que tem que ficar aqui? Tem que ser um número maior do que 1 e menor do que 10. Pode ser igual a 1 também. Pode ser igual a 1. Então, ele tem que ser um número maior do que 1 e um número menor do que 10. Maior ou igual a 1, então, vamos dizer. Tá bom? Então, ó, tem que ser um número maior do que 1 ou igual a 1 e tem que ser um número menor do que 10. Tá certo? Se eu mandar para a vírgula só uma vez, eu atendo esse critério? Não. Então, ó, vou andar 5 vezes aqui. 6. Eu atendo o critério? Não. Aí eu ando mais um pouco. E aqui, se eu parar aqui, eu atendo o critério? Ele é maior do que 1, 847. Mas ele não é menor do que 10. Então, eu vou andar mais um pouco com a vírgula. E quando eu chego aqui, ó, eu tenho um número maior do que 1, que é o 8, e menor do que 10, porque é o 8,47. Tá? Esquecendo todos os zeros que estão para a nossa direita. Beleza, gente? Então, o que acontece? Aí, o que acontece? Então, vai formar com o número 8,47. Ok? Tem que colocar todos os números sem ser o zero, tá? Todos os números válidos, assim, depois da vírgula. Se tivesse mais 5, eu teria que colocar os 5 números, sempre atendendo o critério. Que tem que ser, antes da vírgula, tem que ser um número maior do que 1 e menor do que 10. Ficou claro? Beleza. Aí, Pessoal aqui de online ficou com dúvida. Tá. Não entendeu essa parte, não. Tá, tudo bem, vou voltar. Deixa eu só concluir para a galera daqui que entendeu. E aí, ó, eu vou andar com a vírgula a quantidade de vezes que eu vou... desculpa, eu fiquei bem confundida com a galera aqui que não entendeu. Vamos lá. Eu vou botar no número aqui em cima, que vai ser o meu expoente, a quantidade de vezes que eu andei com a vírgula. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu andei 10 vezes com a vírgula, então eu vou colocar o expoente 10. Se eu tivesse andado 20 vezes com a vírgula, o expoente aqui seria 20. Ficou claro? Eu vou reexplicar para a galera.
Vou reexplicar para a galera do online, e aí quem não pegou aqui já aproveita para poder entender. Vamos lá, galera. Vamos pensar em outro número. Quer me ajudar? Você quer um número? Grande. Qual o número aí? 333. Não, aí é muito grande. Pode eu vou ficar aqui todo o tempo escrevendo assim, esse monte de zeros. Vamos lá. Mas depois vocês chegam em casa para fazer isso daí. Vamos lá. Ó. Porque você já tem até uma dica, né? Você já sabe que são 30 zeros, então você já sabe que vai andar com a vírgula 30 vezes, mais um. Você falou 33, se eu não me engano, quem foi que falou? Falou 33, então você vai andar com a vírgula mais uma vez. Então vai ser 31 elevado a 31, porque é o 30 do zero e mais o 1 do 33. Enfim, eu acho que você entendeu, mas beleza. Pelo que eu tinha, você entendeu. Olha só, galera, do online, que não entendeu, e a galera daqui. Ó, qual número eu tenho aqui? Eu tenho mil, milhões, bilhões, trilhões de novo. Eu gosto de trilhões. Então, pena que eu tenho na conta. Vamos lá. 19 trilhões, 375 bilhões. Ok? E aí, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou andar com a vírgula até alcançar essa informação aqui. Qual é essa informação? Antes da vírgula tem que estar um número maior ou igual a 1. E antes da vírgula também tem que ser um número que seja maior do que 1 e menor do que 10. Ok? Então, antes da vírgula tem que ser esse número. Aí eu vou andar já aqui mais direto para vocês verem e perceberem uma coisa. Ó. Digamos que eu parasse com a vírgula aqui. Se eu parasse com a vírgula aqui, eu teria 19, né? Eu parei com a vírgula, 19,375. Certo? Esse zero perderia o valor. Então, 19,375. Esse 19, ele é maior do que 1? Sim. Mas ele é menor do que 10? Não, porque 19, ó, 19 tem, depois do 10 vai ter 11, 12, 13, até o 19. Eu preciso de um número maior do que 1 ou igual a 1 e menor do que 10, tá? Então tem que ser um número menor. O que eu vou fazer? Andar com a vírgula mais uma vez. Quando eu ando com a vírgula mais uma vez, eu tenho qual número? 1,9375. Ah, professora, mas depois da vírgula, olha o que você leu. 9.375. 9.375. Mas, preste atenção, não importa o que vem depois da vírgula. Importa o que vem antes da vírgula. Antes da vírgula tem que ser um número maior do que 1. Ou igual a 1. Esse número antes da vírgula é igual a 1 ou maior do que 1? Sim. E ele é menor do que 10? Sim, também. Então, ele me segue. Beleza? Aí eu vou multiplicar por 10, porque é regra, porque é uma notação científica. Então, é um número com a base 10. Ok? E aí, o que eu vou fazer? E vou ver quantas vezes eu andei com a vírgula. Ó, 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Querida, mas não é isso. Poderia ser outro, tá? Pode ser outro. Com certeza não vai dar outros aí. É por isso que eu pedi um número para vocês. Porque professor de matemática, geralmente, quando tenta tirar um número assim, a gente fica preso em algumas coisas, entendeu? Então, por exemplo, hoje, minha prisão, entendeu? É o expoente 10, entendeu? Tem dia que eu só coloco como exemplo o número 13. Tem dia que eu só coloco como exemplo o número... É assim, uma loucura, entendeu? Ali, do nada. Aleatório, entendeu? Mas é uma loucura de... Então, ela vai ter 6 bilhões. Hã? Ela vai ter 6 bilhões, então. Certo? Então... Exatamente.
Aí, olha só, já falei sobre o valor. Vê se eles entenderam. Entenderam? Entenderam? Botaram aqui. Tá. Então, a gente já falou sobre valor relativo e valor absoluto. E agora, nós vamos ver essa parte aqui, né? Uma frase aí bem poética para vocês, que é o seguinte, ó. Toda estrutura numérica inteira é composta por números primos. O que a gente está querendo dizer com isso? E todo número que a gente imaginar, que a gente pensar, ele vai ter condição de ser fatorado. Porque toda fatoração envolve números primos. Ok? Quem são, agora a pergunta, quem são os números primos? Para não gerar, né, muito que a gente tem ao vivo aí, eu vou botar aqui para você estar vendo a loucura também aqui. Eu comecei o quadro e bate na frente. Coisas que só um número de matemática. Enfim, seguinte. Números primos. Quem não lembra ou não sabe. Números primos são aqueles números que são divisíveis. Agora mexeu, né? Divisíveis. Não tem problema não. Ó, números primos são aqueles números que são divisíveis por ele mesmo e por 1. Então, eles estão na tabuada deles e estão na tabuada do 1, porque 1 vezes ele é igual a ele. Ok? Ou então, esse número vezes 1 é igual a ele também. Então, vamos a um exemplo. 2. Agora, vou aparecer. Vamos lá, 2. 2 vezes 1 é igual a 2. E 1 vezes o 2 é igual a 2. Então, o 2, ele aparece na tabuada de 2 e ele aparece na tabuada de 1. E nenhuma outra tabuada. Certo? Ó, se a gente fizer a tabuada de 3, já começa por 1, 0 e depois vai para 3. Se a gente fizer a tabuada de 4, já começa com a tabuada de 0 e depois já vai para 4. Certo? E não vai ter mais esse número 2, o 2 em questão, e nenhuma outra tabuada, a não ser a tabuada de 1 e a tabuada de 2. Correto, gente? Não vou testar todos os números primos, tá, queridos? Então, vou direto dizer para vocês quais são os números primos, para quem não sabe. É o número 2, o número 3, o número 5, o número 7, o número 11, o número 13, o número 17, o número 19, o número 23 e assim por diante. Professor, tem mais? Tem mais. Tá? Tem bastante. Mas, esses aqui são, assim, os principais. Certo? Por que os principais? Porque, assim, depois que você estiver falando um número, a não ser que ele seja... Que isso? Então, assim, ó. Pode. Você vai. O que acontece? Depois que você estiver fatorando aquele número, você já começou provavelmente ou pelo 2 ou pelo 3, e aí você já foi fatorando aquele número, e aí você já usou provavelmente a maioria deles. Pode ser que você tenha usado alguns desses primeiros aqui, e depois você tem que ir pelo maior. Uma coisa muito importante, gente, NMC e MDC, pode lembrar, tira aqui, tem cadeira aqui. Brincadeira ali. Ó, uma coisa muito importante é que MMC e MDC não pode ter, não pode ter a fatoração de números primos em ordem desordem, certo? Sem ordem. Precisa ser em ordem crescente. Então, você tem que tentar dividir esse número por 2. Se você não conseguir, você vai por 3. Mas aí, por exemplo, ó. Vamos lá. Se eu vou fatorar o número 100, ó, a gente pode até começar por 2. Quando a gente começa por 2, a gente vai por 50, né? Porque 100 dividido para 2 vai igual a 50. O que a gente pensa para acelerar o processo? Ah,
10 não tem aqui, mas tem o 5. Então, eu vou pular para o número 5 aqui para pegar e já adiantar. Não pode. Fatoração precisa ir em ordem, tá? Ah, professora, a fatoração, na verdade, a fatoração em si não precisa ter em ordem. Mas quando chega no MMC e no MDC, precisa. Certo? E aí, o que acontece? É melhor você treinar a fatoração já em ordem. Certo, galera? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Não vai para o 5, você vai por 2 e vai dar 25. E aí sim, porque o 25 não é divisível por 2, não é por 3, aí você vai pelo próximo número, que é o 5. Tá claro, galera? Todo mundo entendeu isso? Tá, aí agora, ó, por 5, e aí se não vai dar por outro, e aí vai ser por 1. Aliás, finaliza aqui. Só mostrar aqui para vocês, ó, o erro, que eu acho que é importante mostrar. Se você for por 5, aqui daria 10, aí aqui daria, você iria ou por 5 ou por 2. Aí você iria por 5, daria 2, aí você iria por 2 de novo. Percebeu a desordem? Você começou com 5, terminou com 5. Começou com 2 e terminou com 2. E deixou os 2 5 no mesmo. A ideia é você em ordem crescente. Usou o 2 até não dar mais. E depois você vai pelo próximo número, que seria 3. Como o 3 não dá, você vai direto para o 5. Ficou claro? A galera do online entendeu? Sim. Tá. Aí a gente tem, ó, o N, a gente está falou ali, né, um pouquinho de fatoração, que, como eu disse, a fatoração é sempre igual a número apenas, né? E a gente vai falar agora um pouquinho sobre MDC, que é o máximo divisor comum. Uma dica importante é, às vezes, o aluno, na própria escola mesmo, né, não necessariamente numa prova, mas pode ser que venha acontecer essa dúvida numa prova, então eu já estou falando sobre isso e em outros momentos eu vou falar de novo. O que acontece? Quando vocês forem fazer essa prova, alguma prova, vocês podem pensar assim, mas em que momento eu uso o MDC e em que momento eu uso o MMC, né? Ou em que momento eu uso a fatoração? Como eu disse, a fatoração é envolvendo somente um número. Então, eu estou falando, deixa eu inclusive riscar aqui, porque aqui é o errado, é o que eu não quero que vocês façam, tá? Nem precisa copiar, mas para não reforçar um pensamento aí errado. Só deixa lá, ou então risca. Vamos lá. Quando a gente pensa em MMC, a gente pensa em mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum é, por exemplo, se estão 3 pessoas caminhando, digamos que não faz o que é para você fazer diretamente. Não diga, utilize o MMC ou o MDC para tal situação. Não vai dizer. E aí vai te dar somente um problema matemático, em que você tem que descobrir se é para usar MMC. Desculpa. Mas deu problema? Não. Tá bom, só deixa eu... Vamos lá. Digamos que vocês estão lá num problema matemático e tem um problema assim, ó. Estão 3 pessoas caminhando numa praça. Cada uma dessas pessoas vão fazer uma caminhada durante X, X1, X2, X3 minutos, né? Então, cada uma tem o seu tempo. Cada pessoa anda na sua velocidade, no ritmo que ela consegue andar. Beleza? Aí elas saíram juntas. Aí a pergunta vai ser, no final, qual é o primeiro momento em que elas voltam a se encontrar? Entendeu? Então, elas vão dar 5 voltas lá na praça. Essa informação não resolve nada, mas a informação em que elas gastaram uma 60 minutos, a outra 120 minutos e a outra 45 minutos, faz toda a diferença. Por quê? Você vai utilizar o NMC, que é o mínimo múltiplo comum,
entre esses três números para que você descubra qual foi o primeiro momento que elas voltaram a se encontrar. Ok? Por que é o primeiro, gente, momento? E por que é mínimo múltiplo comum? Porque, como a pergunta diz, ele quer saber qual foi o primeiro momento. Então, qual foi o tempo mínimo em que elas andaram separadas? Certo? Então, é o mínimo de tempo que elas andaram separadas. Porque é o primeiro momento que elas se encontram. Ok? Agora, por exemplo, outro problema. Estamos embalando os presentes, quer dizer, os ovos de Páscoa que a gente vai comprar para todos os alunos, certo? E aí a gente precisa de uma quantidade de caixas. A gente quer saber quanto no máximo cabe ovos de Páscoa dentro dessas caixas em questão. Então, a gente quer saber qual é o máximo de ovos de Páscoa que cabe dentro daquela caixa. Então, tá vendo? É o maior número, a maior informação que cabe dentro daquela caixa. Aí é o máximo divisor comum, e aí logo vai utilizar o MDC. Tá claro isso? Tá. Outra informação que eu quero falar sobre a diferença entre MMC e MDC. MMC, como o nome já diz, é mínimo múltiplo comum. O que você vai fazer? Você vai fazer uma espécie de fatoração e você vai multiplicar todos os fatores primos. Ok? MDC, você vai circular os números que foram comuns simultaneamente entre aquelas divisões. Aí, o que acontece? Professor, eu aprendi a fazer MDC de outra forma. Com J velho, tem professor que explica. Não sei explicar para você. Bom, sei explicar o método tradicional. Mas, professor, eu quero utilizar isso na hora da prova. Pode. Quero utilizar isso na hora do exercício. Pode também. Então, se você sabe alguma espécie de macete para descobrir o MMC ou o MDC, você pode utilizar, tá bom? Mas não explicarei isso aqui para vocês agora, tá bom? Mas se você souber já utilizar ou quiser buscar aprender de outra forma, você está liberado para isso, até porque a nossa prova é uma prova de múltipla escolha, né? Ela não é uma prova discursiva, logo, vocês vão ter as alternativas, então meio que não importa ali o cálculo necessariamente, vocês vão ter a oportunidade de simplesmente descobrir a resposta e marcar a resposta certa. Show de bola, gente? Priscila, dúvida aqui. O cálculo de números primos termina na radiciação? O cálculo... Eles estavam falando que não tinha terminado uma parte ali e ficaram com dúvida se terminava na radiciação. Não. Vira pra cá. Virei. Pergunta se dá para mostrar onde é que eles estão falando. Se eles estão falando do 100 ou do que eles estão falando. Pode. É do 100, professora, do 100. Gente, a ideia talvez seja por isso. Tem uma cadeira ali. É só cadeira agora. Senão vai ficar... Cola ali do lado do amigo, não tem problema. Olha só, gente, o que acontece? Provavelmente por isso, né? Mas aí, como eu não faço nada aí, a gente vai a pessoa perguntar. Mas tudo bem. Vamos lá. Se a questão, Lisa, se quem perguntou, né? For por conta de que quando você, por exemplo, tem a raiz de 100 e ela é uma raiz exata, vai dar 10, né? Mas se eu faço, por exemplo, a raiz de 105, que não é uma raiz exata, né? Eu preciso fazer o que para descobrir qual é essa raiz? Fatoração, ok? Mas assim, eu não estou nessa parte, tá? Isso é uma informação avançada. Que a gente poderia trabalhar mais para frente, eu acho que até individualmente, até porque
Isso daqui retrata uma outra informação que essa matéria dá mais no nono ano, que se chama radical, radiciação e tal. Que assim, começa no oitavo, mas ela se aprofunda no seguinte sentido de, por exemplo, se der uma raiz embaixo, né, no denominador, por exemplo, de uma fração, né, a gente tem que tirar essa raiz de lá. Então, a gente tem que fazer meio que um processo ali para racionalizar, que é o nome que diz, para a gente poder tirar essa raiz de baixo do denominador. Aí, assim, a gente estava avançando, não era essa a ideia. Mas Tá? era essa a dúvida. Tá. Elas já conseguiram entender. Beleza? A ideia é simplesmente trabalhar, gente, fatoração, levando esse conhecimento para MMC e MDC. Somente isso. É somente essa ideia. Tá certo? Professora, como que a Ashley vai me ensinar isso? Não, então, o MDC, vamos lá, vamos apagar agora esse quadrinho maravilhoso. Gente, Eu não pode apagar aqui, né? E aqui também? Tá. Isso, avisa que não seja uma matéria importante, tá, gente? Só porque não é uma matéria para hoje, assim, necessariamente. A gente traz mais para frente. Tá? Então, vamos lá. MDC. Digamos que eu esteja trabalhando com o número 28, 35 e 110. Ok? Então, eu vou trabalhar com esses números aqui. E aí, eu quero descobrir qual é o máximo divisor comum entre esses. Então, eu vou fazer o quê? Uma fatoração entre números primos, utilizando os números primos, tá? Então, eu vou começar com 2, sempre, né? Minha tentativa é sempre começar pelos 2, e é possível, já que eu tenho números pares, ok? E aí, gente, é importante também falar algo que eu não... É importante também falar algo que eu não trouxe para vocês, e a gente pode até... trazer esse outro momento, inclusive, dar uma dica aqui ao vivo para vocês verem. Na UERJ, a gente tinha, que eu dava aula na UERJ ano passado, mais frequentemente, no pré-UERJ, a gente tinha um drive, Isa, que a gente colocava informações lá, conteúdos e tal. Então, por exemplo, essa matéria que eu vou falar agora se chama Critérios da Divisibilidade. Eu tenho um mapa mental que é muito bom, assim, bem prático mesmo, para eles visualizarem minha aprendizagem. E aí a gente pode colocar esse mapa, eu vou mandar para você, e aí você coloca já no Drive, que a galera do online visita isso, e vocês também têm acesso nesse Drive a esse mapa mental. E aí eu teria que usar praticamente quase todo para poder escrever, e aí demora muito. E mesmo que eu trouxesse um slide, ele ficaria meio que perdido. E ali ele vai ficar só no lugar, critério de visibilidade. Quem não conhece essa informação aqui, eu vou explicar rapidamente o que é. É você, por exemplo, às vezes a galera tem muita dificuldade em saber se o número é ou não divisível pelo aquele número em questão. Então, por exemplo, para eu descobrir se o número é divisível por 2, né? Eu preciso saber o quê? Se ele é par. Se é um número par, ele com certeza é divisível por 2. Mesmo que não seja um número grandão.
Né? Então, quando a gente está trabalhando isso no 6º ano, às vezes a criança fala assim, ó, os meus pré-adolescentes, eles falam assim, mas 19 bilhões, né? Para não dizer trilhões. 375 milhões. Ele é um número divisível por 2? É. Por quê? Você vai olhar para o final do número. Se ele terminou em 0, em 2, em 4, em 6 ou em 8, ele é um número par. Se ele terminou nesses números e ele é um número par, ele é divisível por 2. Então, para algumas pessoas aqui, pode ser até algo comum, mas para outras, pode ser que tenha uma certa dificuldade. Outra coisa, ó, descobrir se o número é divisível por 3, por exemplo. Para a gente descobrir se o número é divisível por 3, a gente tem que somar os algarismos e ver se está na tabuada de 3. Então, por exemplo, ó, eu somando 2 mais 8 dá igual a 10. 10 não está na tabuada de 3. Então, ele não é divisível por 3. 35 também não é. E nem 110. Ok? Porque somando, os algarismos desses números não estão na tabuada de 3. Ficou claro, gente? E aí tem todos os outros critérios que eu não vou citar agora, porque não daria tempo, e aí depois a gente manda estudar lá com os slides. Mas aí já fica aí a dica para vocês estudarem, que tem um pouquinho de dúvida em divisão, em tabuada e todas essas coisas, tá? Então vamos lá, vai dar 14, 35 e 55. Por 2, vai dar 7, 35 e 55. Estão acompanhando? Beleza. Aí, olha só. Como eu já tinha dito, esses números não são divisíveis por 3, porque não estão na tabuada de 3, a soma dos seus algarismos. Então, eu vou por 5 direto, vai dar 7, 7 e 11. Aí, agora, não dá também mais por 5, porque o critério da divisibilidade diz que para o número ser divisível por 5, ele precisa terminar em 5 ou 0. Então, nenhum desses termina, não é divisível por 5. Aí eu vou por 7. Aí aqui vai dar 1, 1 e aqui 11. E aí eu vou por 11. E aqui vai dar 1, 1 e 1. Beleza. O que eu preciso, pelo jeito aqui, não existe MDC. Desses números que eu acabei de citar. Digita como você deve ser. Vamos lá. Não tem máximo divisor comum entre esses números. Por quê, gente? Nenhum dessas divisões aqui, feitas de fatores primos, dividiu todos os números ao mesmo tempo. Para ter um máximo divisor comum, precisaria ter dividido todos esses números. Eu vou tentar mudar. Vai dar para frente. Aí aqui vai dar 50. Aí aqui vai dar 25. Mesmo assim, não vai. Se eu mudar aqui, aí já vale. Porque aqui... Se eu mudar aqui o 20 vai dar 10. Aí aqui vai dar 5. Beleza, aqui vai. Vai dar. Aqui deu 7. Ah, pronto, aqui foi. Então, eu vou mudar o número 28 para 20. Tá? Que aí cumpre o que eu quero. Vamos voltar. Ó, por 20 vai dar. Desculpa quem copiou. Perdoa tudo. Vamos lá. Ó, 20 dividido para 2 dá 10. Aí os outros números continuaram os mesmos. Aí, ó, 10 dividido para 2 vai dar 5. Aí, olha aqui, ó, o 5. Quando eu dividir por 5, concorda comigo que dessa linha para essa linha todo mundo mudou? Sim ou não?
Beleza. Quê? Olha, é melhor não me deixar chamar atenção ao vivo, hein? Se eu chamar atenção ao vivo, vai ficar feio. Acho melhor. Ainda mais que você tá perto de um vascaíno, sou vascaína também. Aí, tipo assim, o nosso jogo já começou, a gente tem que ficar aqui, ó, em espírito, entendeu? De oração e de doutrina, para poder ganhar, porque tá difícil pro nosso lado, muito difícil. Muito difícil pro nosso lado. Então, assim, não sei qual é o seu time, se você já tá assim. Pois é, tá vendo? Você já tá por cima da galera. A gente tá. Entendeu? Então, fica em espírito de oração também pela gente. Tá? Ligado. No céu. Vamos lá, gente. Olha aqui. Foca. Então, quando a gente tem essa alteração de uma linha para outra, a gente tem uma divisão pelo fator primo que altera simultaneamente todos os outros números. Foi, galera? Nesse caso, o MDC desses números, ó, o MDC desses números é apenas o número 5, porque só ele alterou todo mundo, tá? Mas se tivesse mais, a gente ia fazer a multiplicação desses outros fatores que eu circulei. Ficou claro isso? Apesar da discussão, alteração do número ali, mas eu acho que ficou claro, né? E como que a gente faria o MMC? Gente, o MMC, ele vai ser feito do mesmo modelo, né? Mas ele vai ser feito multiplicando todo mundo, tá? Então, eu vou utilizar os mesmos números, e aí eu vou só repetir essa conta daqui para cá, para vocês, se vocês quiserem também depois, nem precisa copiar de novo, pode só pegar a informação, mas eu vou copiar para todo mundo conseguir visualizar. Isso, depois eu perdi no tempo, não sei que hora. 7 e 8. Ai, Jesus. Tá, vamos lá. O MMC, a gente tem que fazer a multiplicação de todos os fatores primos. Então, vai ficar 2 elevado a 2. Aí, a gente já vai começar a trabalhar a potenciação, tá? Então, assim, professor, o que é 2 elevado a 2? O 2 não aparece 2 vezes aqui, gente? Sim? Então, eu boto aqui, ó, 2 elevado a 2, que é o 2 aparecendo 2 vezes. Multiplico por 5, por 7 e por 11. E aí, o MMC vai ser a multiplicação desses fatores. Aqui vai dar 4, certo? 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 5 é igual a 20. 20 vezes 7 igual a 140. Certo, galera? 140 vezes 11. Aí a gente vai fazer uma explicação aqui para a gente ver qual é esse resultado. Que a professora... Ó, 1.540. Certo, galera? Então, MMC entre esses números aqui em questão vai ser 1.540. Aí a gente, essa é a MMC. Gente, eu tenho um ouvido de tuberculose, eu escuto tudo. Então, é isso. E leio lados como um narrador de futebol. Então, vamos lá. Se xingar, eu e leio lá. Aí, vamos lá. Eu só não fiz um curso de adivinha.
que aí seria demais aqui o pensamento de vocês. Então, vamos lá. Aqui é uma propriedade fundamental do MMC e do MDC. Quando a gente fala sobre essa propriedade fundamental, a gente tem que pensar no seguinte, ó, o MMC de dois números em questões, né? Pode ser de 3 ou mais, tá? Não tem problema. E vezes o MMC desses mesmos números é igual a multiplicação entre eles, tá? Então, a gente tem essa propriedade fundamental entre o MMC e o MDC. Em alguns momentos, ela vai ser importante e legal da gente utilizar. Então, depois, vocês pegam esse slide aí e copiam. Tá certo, galera? Aí, vamos para aquele exemplo. Apesar dele estar resolvido lá, eu gostaria de trabalhar ele aqui agora com vocês. A gente vai para esse exemplo, que está lá, o número 120, 180 e 240. E por 2, dá 60, 90 e 120. Por 2. Coro, gente, coro. Quem mais? Isso. Por quem? 2. Isso. 30. Por 2. Isso. Por quem? 3. Por da quanto? Isso. E agora? 3 de novo. Muito bem. E aí? Isso. E aí do 5? Muito bem. Pessoal do online ficou com dúvida nesse exemplo. O exemplo, né? É, 2 pessoas. Vamos lá. É só divisão dos números primos. Então, a gente vai fazer. Vamos cobrar de novo, galera. Só para ajudar o online aí. Mas eu fico vendo uma coisa. Vai, 120, 300 e 240. Por 2. É uma divisão, galera. Ó, por 2 vai ser 60, 90 e 120. Ok? Aí eu vou de novo dividir. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Dividir esse e dividir, ó. Divisão. Ok? Aí vai dar por 2 de novo. Eu tenho que ir por 2 até não dar mais. Aí vai dar 30, 45, vai. 60. Por 2 vai dar 15, 45, porque 45 não dá para dividir para 2. E 30. Agora, ó, nem o 15, nem o 45 vai dividir por 2. Mas o 30 é. Então, eu continuo por 2. Aí vai dar 15, 45 e 15. Agora sim, ninguém dá mais por 2. Aí eu vou por 3. Aí vai dar 5, 15, porque 45 dividido para 3 é 15. E 5. Aí agora por 3 de novo vai dar 5, 5 e 5. E por 5 vai dar 1, 1 e 1. Então, agora, será? É uma divisão. Aí, o que acontece? Talvez a galera, por exemplo, quando a galera começa a ver MMC, a primeira coisa que a galera se confunde é, por exemplo, 45 é divisível por 3. Pensa logo na ordem de 5, né? Que dá 9. É mais fácil, assim, a gente associa mais rápido a 5, a 9 e tal. Só que, olha só, não é para pular. A gente sempre tem que ir pelos fatores primos em ordem crescente, lembra disso? Então, eu tenho que lembrar do quê? Do critério de divisibilidade, que eu acabei de falar que a gente precisa saber.
Então, a gente precisa saber que, ó, a soma de 4 mais 5 é 9. E 9 está na tabuada de quem? De 3. Então, se está na tabuada de 3, é o quê? Divisível por 3. Beleza? Aí, como eu disse, a gente tem várias formas de descobrir o MMC, o MDC, né? Que seria aquela outra forma. Ó, por exemplo, tchau, vai comigo. A gente poderia, por exemplo, ter feito a factoração individual dos números e ter percebido quem eram os menores fatores ali. A gente poderia ter feito outro processo de macete, que é o do jogo da velha. Mas, nesse caso, a gente vai utilizar esse formato que a gente utilizou. Então, a gente vai fazer o que aqui, ó? A gente vai ver quais foram os números que mudou de uma linha para outra tudo. Ó, esse primeiro 2, ele altera todo mundo? Sim ou não? Sim. E esse segundo 2 aqui, altera? Sim. Então eu circulo, eu vou circulando. Para descobrir quem? O MDC. Ok? O MDC. Agora, esse terceiro 2 aqui, ele altera todo mundo? Não, o 45 se repete, ó. Aí eu já percebo que o 2 não altera mais nada, não altera todo mundo. Aí eu vou para o 3. O 3 altera todo mundo? Primeiro 3? Sim. Ó, o primeiro 3 altera todo mundo. O segundo já não altera. E o último 5, que é o último número aqui, também altera. Então, quem vai ser o MDC? Vai ser o 2 elevado a 2 vezes o 3 vezes o 5. Todo mundo acompanhando? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Ok? Então, o MDC entre esses números é igual a 60. Tá claro, gente? Não? Não precisa mudar para cá, que eu já vou voltar para lá. Só olhando aqui a sequência do que eu estou fazendo. Aí, se eu for fazer o MMC aqui, eu vou deixar como atividade para cá, porque vai me dar um número grandão. Você vai ter que fazer o quê? A multiplicação. Você vai ter que fazer a multiplicação de todos esses fatores, sim ou não? Então, 2 elevado a quanto? A quarta potência, muito bem. O 3 elevado a 2 e o 5. Ok, gente? Só que aqui, ó, escrito dessa fórmula, isso daqui é só o quê? Uma fatoração. Para descobrir o MMC, eu preciso resolver essa fatoração. Tá claro, gente? O MMC só é detectado a partir da multiplicação dos fatores primos. Ok? Até então, isso daqui é somente uma fatoração em números primos. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem dúvida? Não? Tá muito fácil? Não tá muito fácil? Não. Tá muito difícil? Muito difícil não. Poxa, já tinha falado que eu parecia professora de inglês. Parece. Não fui de pré-linguagem, mas... A professora parece Ah, professora daqui de português parece matemática? Então a gente trocou.
A gente trocou de Empate. ó, vou começar com o empate. Empate, a gente se desencontrou e vamos comer. Beleza, gente. Dito isso, ó, o que eu resolvi, e aqui no slide, vocês vão encontrar de outra forma, tá? Ele não fez daquele modelo ali que a gente fez. Ele fez fatorando individualmente os números e depois ele foi lá e encontrou a solução. Ele encontrou a solução. Tá bom? Mas a gente chegou no mesmo resultado. E aí, o que eu quero dizer com isso? Olha só, como eu já disse, tem outras formas de resolver. E aqui também, ele só falou sobre o maior valor de D. Ele está falando maior divisor comum. Certo? O maior divisor comum. Ele não está falando do MMC. Lá que eu pedi para vocês fazerem lá na casa de vocês. Beleza? Para treinar. Agora, nós vamos falar sobre frações e precisões. Vamos lá. Posso pagar? Tá, desculpa, gente, eu vou apagar aqui. Gente, olha só, eu odeio, sabe qual? Eu não gosto muito de eu não gosto de ciência, entendeu? Eu não sou muito fã, entendeu? E eu gosto de gente. Aí eu não gosto muito de bicho. Tá gravando, eu... Desculpa, Luiz Amém. Mas aí o que acontece? Eu amo pessoas, mas bichos. Mosca, eu odeio. Tem uma mosca aqui que eu tô com raiva, juro, de tirar. Uma mosca. Olha, ela ficar andando de cara. Desculpa aí online, mas eu tinha que revelar isso para você. Talvez você de novo. Na minha casa, o remédio de música fica assim pertinho de mim. Meu irmão fica desesperado, mas eu posso ver se aparecer, eu mato. Vamos lá. Frações. Quando a gente fala sobre frações, a gente está falando de uma divisão. Tá certo, gente? Toda vez que a gente está falando de uma fração, a gente está falando de uma divisão. E uma coisa, ó. Tipo aquela explosão do Instagram. Quando vai a pessoa fala uma coisa e só fica lá dormindo. Então, assim, vamos lá. Um fichinho efeito. Olha só, presta atenção. Toda vez que a gente estiver falando de um número inteiro, um número qualquer, por exemplo, 5, ele é um número também que não é escrito em formato de fração. No nosso dia a dia, a gente só escreve 5. Mas embaixo de todo número tem o número 1. Ok, gente? Tem o número 1. Assim como também, aqui, ó, invisivelmente, ele está elevado a 1. Ok? Então, no elemento 1, na multiplicação, a gente lá atrás aprendeu que é um elemento neutro. Que quer dizer que ele não faz diferença, se ele aparece ou não. Ok? Ele não altera o valor. Tá? Então, é importante a gente saber, porque quando eu falo assim, ó, inverte o número 5, vai ficar 1/5. Então, a inversão de 5, do número 5, vai ficar 1/5. Porque eu estou pedindo para você fazer o quê? Virar de cabeça para baixo esse número. Ok? Então, eu estou pedindo para você inverter. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Certo, galera? Então, a gente precisa visualizar que embaixo de todo o número inteiro tem o número 1. Tá? Isso. Eu grito, eu falo muito alto. E sabe qual é o pior? Fiz uma filha que fala alto também. Tem uma que a gente já viu que ela fala bem alto. Aí as pessoas vão sempre reclamar. Não tem problema. A gente segue.
É a vida, é a minha característica. É a animação, o entusiasmo, a alegria de estar aqui, entendeu? E falar, tá, pode. Mas eu não estou brincando, sou muito feliz, não estou brincando. Você não falando. Eu falo. Vamos lá. É bom que não precisa de microfone. Lisa deve ficar feliz da vida. Não precisa de microfone. Muito bom. E criatividade também é só colocar o influente da criatividade. Isso aí. Exato. Aí a gente estaria, isso aí, multiplicando. Beleza. É uma ótima. Você é muito inteligente. Você fala que tem é difícil. Aí, olha só. Então, o que a gente está falando aqui? Porque a ideia é muito bom o exemplo, mas a ideia nem era trabalhar um pouco de potência, era só trabalhar mesmo a questão do número embaixo, né? Do denominador que existe ali. Mas foi muito boa a colocação. Tá? Vamos lá. Aí, o que acontece? Eu ia falar de fração equivalente. Quando a gente fala de fração equivalente, a gente está falando o seguinte, ó. Toda vez que eu multiplico embaixo, eu preciso também multiplicar em cima. Quando eu faço isso, eu encontro uma fração equivalente. Então, por exemplo, ó, se eu tenho uma barra de chocolate e vou dividir para 4 amigos, ok? Eu vou, ó, se eu tenho uma barra de chocolate, a barra já vem divididinha, vários quadradinhos, né? Sim, lembra? E aí, o que vai acontecer? Eu vou dividir entre 4 amigos, vai dar 2 pedacinhos para cada um, ok? Mas se, por exemplo, eu multiplicar, por exemplo, a quantidade de amigos, certo? Não sei se a explicação da barra ficou muito boa, mas, enfim. Eu preciso também, se eu quero dar a mesma proporção de chocolate, eu preciso também dobrar a quantidade. Então, vai ficar 4 por 8. Porque a mesma coisa que eu fiz no numerador, eu preciso fazer no denominador. Isso são frações equivalentes. Foi? Não muito. Mas sempre não foi. Porque vocês pensaram literalmente na barra. Se eu fizer isso de um maior para o menor, eu acho que fica melhor. Por exemplo, se eu tenho 8 balas e eu vou dividir para 4 amigos, certo? Vai dar uma quantidade ali, ó. Eu tenho, na verdade, 4 balas e vou dividir para 8 amigos. Então, na verdade, cada um vai ganhar metade daquela bala, ok? Mas se, por exemplo, eu vou diminuir a quantidade pela metade de amigos, eu também posso diminuir. Para que eles continuem ganhando a mesma quantidade de bala, eu posso diminuir a quantidade de balas que eu tenho. Ok? Pela metade também. Então, por exemplo, eu vou diminuir a quantidade. É porque a gente sempre pensa, quando vai em comida, né, de que o amigo não foi e vai sobrar. Né? Então, tipo assim, se ele não existe ali naquela questão, beleza, vai sobrar. Mas se eu trabalho com qualquer outra informação e essa sobra não vai existir de alguma forma, eu posso pensar de que se eu diminuo uma quantidade de informação, eu também posso diminuir a outra quantidade, certo? Eu posso dividir aquela outra quantidade. Se eu multiplico, se eu aumento aquela informação, eu também aumento. Sabe em que momento a gente trabalha muito isso? Em regra de 3. Quando, por exemplo, numa questão, por exemplo, se você tem um cachorro e você compra uma quantidade de ração, se você tem 2 cachorros, você tem que dobrar a quantidade de ração que você compra, certo? Considerando que, sei lá, eles são da mesma raça, com a mesma quantidade, e aí você precisa
né? Tem que também considerar o problema. Ele pode também ficar arrumando exceções no problema, né? Ah, mas aí o cachorro é menor, professor, e ele vai comer a metade. Não, você tem que continuar com essa ideia do problema, certo? Beleza, mas isso daqui se chama frações equivalentes. Porque se eu estou aqui é meu início, e estou vindo para onde a seta está me indicando, eu estou voltando. Logo, eu estou dividindo por 2 no denominador e estou dividindo também por 2 no numerador. Ficou claro? Agora, se eu estou aqui e estou indo para a direita, eu estou multiplicando. Então, isso também acontece no denominador e no numerador. Ficou claro, gente? Isso são frações equivalentes. Essa fração é equivalente a essa, tá? Então, por exemplo, não importa a quantidade de pessoas que estão, importa a quantidade de bala. Elas vão continuar comendo a mesma quantidade de bala. Beleza? Oi, gente? Todo mundo conseguiu entender? Tá. Quando a gente fala de simplificação e redução, a gente também está falando de algo que a gente vai se dividir até não dar mais, quer dizer, a gente vai voltar para os números primos, né? Então, por exemplo, uma fração que está, por exemplo, assim, vocês acham que ela dá para ser ainda reduzida? Diminuir ainda mais essa fração? Dá? Mas olha, vamos pensar assim, olha para esse numerador e olha para esse denominador. O numerador é um número primo? E números primos só estão na tabela de quem? Dele mesmo e de 1. Certo? Então, se eu já encontro numa fração um número primo, ele não pode se reduzir, essa fração não pode ser reduzida. Ok? Agora, se eu penso assim, 15,8. 15,8. Vou deixar isso daqui aqui. Beleza. Olha, 15 oitavos, né? Para ficar mais matemático. 15 oitavos. 15 oitavos é uma fração que dá para ser reduzida. Sim ou não? Sim. Por que não? Porque não tem nenhuma tabuada, não tem divisores comuns entre 15 e 8. Show de bola? Agora, vamos lá. Não queria... Vamos colocar 18. Beleza. Agora, 18 oitavos. Ela é uma divisão? Ela é uma fração reduzível? Sim. Por que ela é uma fração reduzível? Porque ela tem divisores comuns. Então, você pode pensar no número que é divisível em cima e embaixo o mesmo número. Qual é esse mesmo número? Qual é essa mesma tabuada que tem o 18 e o 8? A de 9 e o de 4. Concorda comigo que essa fração discipulada, 9 quartos, ela não é uma fração mais... ela é uma fração irredutível, certo? Ela não é mais uma fração divisível. Por quê? Porque não tem mais divisores comuns, apesar de não serem números primos. Ficou claro, gente? Beleza. Então, a gente trabalhou com multiplicação e simplicidade. E a gente trabalhou, e a gente viu também que para a gente fazer a redução, a gente pode trabalhar MMC, né? Que é pensar em múltiplos comuns entre esses números. Né, gente? Ficou claro isso? Então, a gente pode pensar, na hora que a gente estiver somando duas frações ou subtraindo, por exemplo, a gente tem que pensar, 2 quintos mais 3 sétimos.
Vamos lá. Ó, pensa bem. A gente teria que fazer o que para somar aquelas frações? MMC dos denominadores. Por que a gente não pode somar direto? Porque as operações de soma e subtração de frações com diferentes denominadores têm que fazer um MMC. Correto, gente? Aí vocês aprendem lá, né? Como eu disse, eu não gosto muito dos bichos, né? Apesar de ser muito bonito, esse bicho específico, vocês aprendem o cálculo de método da curva dele. Eu odeio. Entendeu? Eu não gosto dele. Não gosto. Mas o que acontece? O fato é que o MMC entre 5 e 7 é o quê? 35. Aí eu vou fazer o quê? 35 divisível para 5 e 35 dividido para 7. Certo, galera? Vai dar quanto? 7 e 5. Multiplica. Vai dar quanto? 14 mais 15. E aí, sim, eu posso fazer a soma, porque eu tenho o mesmo denominador. E aí, eu tenho o denominador 35 e a soma deu 29. Essa é uma fração irredutível? Sim ou não? Sim. Porque 29, inclusive, é um número primo. Ok? Hã? E não tem comum. Assim, de cara, se ele já é primo, ele não tem comum. Certo? Mas, assim, se ele é primo, ele é primo. E aí já tem comum. Mas se ele não fosse primo, aí ainda a gente teria que pensar numa tabuada. Aí, se tivesse em comum, a gente simplificaria. Se não tiver, não tem como simplificar. Show de bola? Então, eu sempre falo para vocês o seguinte, ó, vocês precisam ir eliminando as informações. Então, por exemplo, é um número primo? Então, beleza. Eu já sei que é um número primo, eu já não consigo fazer uma redução. Agora, não é um número primo. Como o 18 não é. Então, eu tenho que pensar numa tabuada que tem esses dois números. Ficou claro? Ok. Dito isso, a gente vai para operações separações. Aí, nessa operação por fração, ó, soma e subtração. Aí exige o MMC. Então, você precisa fazer o MMC em determinada situação. Mas, quando for uma multiplicação, você vai multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Multiplica os de cima e multiplica os de baixo. Beleza? Se por eles mesmos. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Ó, se é 2,500, vou botar o mesmo exemplo, dividido para multiplicado, desculpa, para 3 sétimos, você vai multiplicar numerador por numerador, 2 vezes 3 dá igual a 6, e 5 vezes 7, que dá igual a 35. Ok? Então, numerador por numerador e denominador por denominador. Ok? Dá para simplificar? Não, porque não existe nenhum em comum, ok? Apesar de não serem números primos, não é divisível, não é redutível. Aí a gente vai para a divisão. Na divisão é o seguinte, ó, repete a primeira e inverte a segunda multiplicando. Então, ó, repete a primeira fração e inverte a segunda. Quer dizer, troca ela de posição, vai ficar 7 terços. Aí vai ficar a mesma coisa, ó. Se é uma multiplicação, multiplica os de cima com os de cima e os de baixo com os de baixo. 2 vezes 7, 14. E 5 vezes 3, 15. Ok, gente? Beleza. Muito esperto. Você vai conseguir gatos? 7h40. Pode passar uns 10 minutinhos. Vamos lá, gente. Agora a gente vai para uma matéria de oitavo.
E aí é uma matéria que, como eu disse, a gente tem várias formas de fazer. Mas a gente precisa utilizar e aprender o modo prático ali. A Dora entendeu essa parte? Tem alguém com dúvida? Entendeu? Eles estão se ajudando aqui. Quando alguém tem dúvida, eles explicam de novo. Beleza. Aí me pontua aí se alguém tiver dúvida. Tá. Gente, ó, pode. Oi, gente, ó, quando a gente tem uma fração, aí eu vou usar um exemplo da lista para acelerar o processo. Vamos lá. Quando a gente tem uma fração e a gente percebe que quando a gente vai fazer a divisão dessa fração, ela sempre dá um número que fica se repetindo o tempo todo, a gente chama esse número que se repete o tempo todo de dízima, porque ele é uma dízima no sentido de ficar se repetindo, né? E ele é periódico, porque algo que se repete não é igual, não é diferente. Beleza, gente? Então, por isso o nome dízima periódica. Existe dízima não periódica. Isso não é uma pergunta, é uma afirmação. Tá? O número pi, por exemplo, ele é uma dízima. Mas ele é uma dízima não periódica. Por quê? Porque ele é um número que não tem fim, ok? Mas são números diferentes que ficam ali aparecendo, ok? Então, é um número que não tem fim, é um número infinito, não periódico. Ficou claro? Sim. Quando se repete, que é, por exemplo, esse exemplo que a gente deu ali, a gente tem uma dízima periódica. A gente pode representar dessa forma, que é o número que se repete ficar ali, ou a gente pode representar com o tracinho em cima. Quando a gente coloca o tracinho em cima, a gente diz que é aquele número que está com o tracinho em cima, só ele está se repetindo. Ok? Porque a gente tem dízimas periódicas simples e dízimas não periódicas. Quer dizer, periódicas não simples, compostas no caso. Então, vamos lá. Periódico. Que aí a gente já pode deixar esse exemplo daqui, que é 0,333, ou 0,3 com tracinho em cima. E a gente pode usar para composta quem está copiando comigo, deixa um espaço aqui. Tá? Tá. Vamos lá. E a dízima periódica composta, vamos dar um exemplo aí, vou dar aqui. Eu acho que vamos lá. 14 dividido para 15. Ó, usar a tabuada, 14 dividido para 15, vai dar igual a 0,9333. Um ótimo exemplo. Ótimo. Não poderia ser melhor. Ó, então vamos lá. Já foi de cara, gente. Gente, é muito feliz. Ó, então, o que a gente percebe aqui, ó? Que aqui tem um elemento, uma informação, que não fica se repetindo o tempo todo, que ela aparece antes da repetição o tempo todo. Quem fica se repetindo o tempo todo? O 3. Mas antes do 3, tem um outro número, que pode ser
qualquer outro número e pode também ser um número maior do que ser só 9. Pode ser, por exemplo, 1.234 e depois ficar se repetindo 5. Pode também. Beleza? Esse número que vai aparecer depois da vírgula e antes do período periódico, a gente vai chamar de período não periódico. Ok? Mas isso não deixa de tornar aquele número uma dízima periódica. Tá certo, gente? Ficou claro? Mas aí a gente chama de dízima periódica composta, porque ela contém uma informação a mais. Tá bom? Ok. Se eu preciso transformar, preciso. A partir disso aí, você vai ver para tudo lá de depois. Agora. Vamos lá. E, olhando para a fração, agora, olhando para o número, a gente tem o oposto. Toda vez que eles têm um número com vírgula qualquer, por exemplo, ó, se eu tenho aqui. Oi, tudo bem? A foto, galera, aparece aí Ela também. apareceu. Não vem. Obrigada. Todo mundo apareceu? Será que não foi cura da primeira vez? Alguma coisa. Vamos botar uma edição. Ficou meio. Vamos lá. Aqui a gente já tem o retorno, né? O inverso. Mas a gente pensa assim, ó, 0,2. Qual é a fração de representa 0,2? Não estou falando de dígito, estou falando só 2. Vamos lá. 2 sobre 10. Por que a gente vai pensar que é 2 sobre 10? O 2 é um número que está após a vírgula, ele vai para o numerador, e a quantidade de números após a vírgula representa a quantidade de zeros, né? No denominador. Então, se só tem número após a vírgula, só vai ficar um zero, logo 10. Show de bola, gente? Tá. Agora, se eu penso numa dízima periódica, eu tenho que pensar no seguinte, ó. Quem é o número que eu se repetir o tempo todo? Desculpa, voltando aqui no colega, que ele falou isso e eu não... Qual seria a fração irredutível dessa fração? 1/5. Porque eu vou dividir por 2 e vou dividir por 2. E aí sim, eu posso chamar também 0,2 como 1 sobre 5. Sim ou não? Sim. Logo, isso daqui são frações equivalentes. Porque elas têm o mesmo valor. Porque quando eu faço a divisão, eu encontro o mesmo número por vírgula, o mesmo decimal. Tá certo? Agora, nesse caso aqui, eu quero encontrar a fração geratriz, que é o nome que se dá, quando eu tenho uma dízima periódica. Então, eu vou perguntar aqui, ó. Quem é o meu período? Quem é que fica se repetindo o tempo todo? É o 3. Quantos algarismos tem esse período? Algarismo é a quantidade de dígitos que tem o número. Tá? Então, por exemplo, se ficar se repetindo o tempo todo 12, quantos algarismos teria o número 12? 2. Se ficar se repetindo o tempo todo, 4 são números diferentes. Então, é a quantidade que o 3 aparece. São números diferentes. Por exemplo, 1 e 2 formou 12. 12 fica se repetindo o tempo todo. Beleza? Agora, se for assim, ó, 789 se repetir o tempo todo. Quantos algarismos tem 789? 3. A quantidade de algarismo determina a quantidade de 9 no meu denominador.
Então, ó, se só tem um número se repetindo, vai ficar 9 apenas. Agora, se fosse aquele número que a gente colocou agora, 0,789, ó, ele que tem a questão toda. Quem seria o meu numerador? 789. Sim ou não? E quem seria o meu denominador? 999. Porque seria 3 nomes embaixo. Tá claro, galera? Entenderam? Teve gente que soltou um assim. Ah, eu entendi agora. Que é tão legal. Então, vamos lá. Quem é a fração irredutível daqui? Dividido por 3. 1 e 3. Sim ou não? Por isso que, ó, 1 dividido por 3 é igual a 0,333. Então, a minha fração geratriz de 0,333 é 3 sobre 9, ou 3 nonos, ou equivalente a 1/3. Tá claro, gente? Online ficaram com dúvida nessa primeira parte. Não fizeram uma. Eu não vou conseguir isso. Não vou conseguir, tem muita coisa ainda. 7h52. A próxima aula, então, faz o complemento dessa. Você liberou os dados? Liberei. Mas também tem essa lista. Eu faço o seguinte, vamos combinar assim, vocês vão levar a lista, aí vocês vão fazendo o que vocês conseguirem. Se vocês ficarem com muita dúvida, aí a gente vai corrigir, eu vou escolher algumas. Eu vou escolher algumas, não vou de tudo não. Mas aí vocês também me pontuem qual foram as dúvidas que vocês especificamente. Calma que eu não acabei. Peraí, gente. Calma que eu não acabei. Eu só estou finalizando aqui, mas ao fogo. Faltam 7 minutos ainda. Pois é porque era a composta, mas eu tenho que voltar aqui para simples. Eu não vou conseguir explicar a composta agora especificamente. Já eu explico. Se eu explicar agora para você, aí o pessoal vai ficar com mais dúvida ainda. Tá? Então, deixa eu voltar aqui na simples, que você já entendeu. Tá? Vamos lá, ó. Vamos a um outro exemplo. Ó. Quem é o número que está se repetindo o tempo todo, galera? Aqui? 5. Beleza. Quantos algarismos tem o número 5? Quando você fala? 5. Só 5. Então, era um algarismo só. Esse um algarismo se transforma em um novo. Agora, por exemplo, se eu tiver 0,789, que foi o exemplo que eu já dei, ó, é o 0 ou 0,789. Tá vendo que quem está se repetindo o tempo todo não é 78. Não é 78,97. É o 789. Então, 789 vai ser o quê? O meu numerador. Quem vai ser o meu denominador? Vai ser a quantidade de algarismo que tem o meu numerador. Ok? Então, são 3 algarismos. Então, são 3 nomes que vão ficar iguais. Por uma questão de regra. Existe uma outra forma de fazer? Existe. Mas essa forma envolve equação do primeiro grau. Que você multiplica todo mundo por 10 e aí descobre o elemento X. Eu acho o modo prático mais fácil de você fazer e chegar a esse resultado. Tá? E aí eu explico geralmente esse modo, sabendo que vocês também podem precisar pelo modo, o outro modo de fazer. Tá certo? Mas esse se chama modo prático. Vê se a galera entendeu, que eu vou repetir a explicação.
Por que esse tracinho em cima do 780 agora? Para demonstrar que é esse número que está se repetindo o tempo todo. Porque, por exemplo, se o tracinho estivesse em cima somente, por isso que eu botei ovo aqui, que a outra forma de representar é desse jeito aqui. Porque se eu tivesse colocado só isso daqui, ó, eu estaria dizendo que só o 89 se repete o tempo todo, e não o 789. Certo? Alguém tem dúvida? Foi? Fluiu? Isso. Foi. Agora, vamos para a composta. E aí eu acho que aqui eu preciso finalizar. Composta. O que vai acontecer? Você vai ter um número que ele vai ser antes do número que fica repetindo o tempo todo. Então, digamos que eu tivesse. Ok? Beleza. Quem está se repetindo o tempo todo? Beleza. Mas se você for ler o número todo sem vírgula, qual número você está vendo? Primeiro, assim. 500 e vai, sem medo. 589. Show de bola? Então, você vai pegar esse número todo que você estiver vendo, sem vírgula, e você vai botar ele aqui. Que você vai subtrair, porque não está se repetindo o tempo todo. Então, quem não está se repetindo o tempo todo? 5 e o 0. Como o 0 não tem seu valor antes da vírgula, a gente vai meio que dar uma ignorada nele. Mas ele pode ser colocado? Pode, porque não vai mudar em nada. Tá? Você pode subtrair por 0,5 ou somente por 5. Show de bola, gente? Tá. Embaixo, vamos pensar embaixo agora. Qual é o número que tá? Agora você vai pensar primeiro em quem está se repetindo o tempo todo. Quem está se repetindo o tempo todo? 89. Nesse caso aí, 89. Quantos algarismos tem o 89? 2. Então, vão ser 2 nomes. Ok? Só que qual é o número que está antes dessa repetição? Sim. Aí, presta atenção. Só que olha só. Esse 0 que a gente colocou aqui, ó, 0,5, como eu disse, 0 não tem valor, né? Nessa subtração. E ele também não vai valer muita coisa para essa outra informação. Então, na verdade, o único número que não faz parte da repetição não é o 0 e o 5, é só o 5. Certo? Então, esse 5 se transforma em 0. Aí ficou 990. Quanto que dá isso? 589 menos 5. 584 dividido para 990. Tu dá para simplificar? Por quanto dá? Por 2 já direto, que é bem simples. Quanto que vai dar? Vai? Quanto que deu em cima? 584 dividido para 2, no caso. 292. Muito bem. E embaixo? 445. Ok? Aí, então, nesse caso ali, vai. Por quê? Se eu somar, ó, vamos pensar por 3. Porque não seria por 5, né? Porque aqui em cima não é. Não é por 2, porque aqui embaixo não é. Vamos ver se é por 3. 2 mais 2 dá 4. Mais 9 dá 13. 13 não está na tabuada de 3. Então, não é divisível por 3. Se não é por 2, nem é por 3, também não é por 6. Entendeu? Para ser divisível por 4, precisa os 2 múltiplos algarismos estar na tabuada de 4. Também não seria por 4. E aí, por isso, tem que saber o que serve de divisibilidade.
Eu vou mandar uma. 95? Foi, então tá bom. É porque é 450 mais 45. Desculpa. Mas beleza. Isso aí. Vai corrigindo quando der. Olha só. Mas não tem problema. Só um númerozinho aí que não faz muita diferença no nosso. Gente, ficou claro essa parte? Professora, eu não entendi a classe de mosquito. Você mandou Qual? a parte do mesmo cinco aí, tá do lado do neve, espera ter Aqui embaixo. Calma, gente. Não acabou ainda, ó. Tô tirando dúvida ainda. Calma aí. Ó, qual número está sempre o tempo todo? Então, vou colocar 2 9, sim? Qual é o número que não faz parte da repetição? O 5. Se é somente um algarismo, representa 1 zero. Se fosse mais algarismos que não fizessem parte da repetição, a gente ia precisar quantidade de algarismos que não faziam parte da repetição. Aí seria como zero. Isso. Aí seria 9.990. 9.900, por exemplo. Ó, outro exemplo. 0,8935 que dá 130. Vamos lá. Quem ficaria? 8.935 menos 89 e embaixo 99,00. Aí aqui eu faria o conta de subtração. Tá, mas então a gente está vendo isso. Qual o seu nome? Tiraria 6. Liga para qualquer Quem mais disse que não tinha entendido? Ô, gente, ó, eu acho que dá para fazer. Era a próxima. Qualquer coisa você me passa, gente, para os desafios fazerem que eu jogo no gol. É melhor cancelar essa folha e a gente passar a outra folha como um exercício só que eu passei agora. Tá. Aí Tá, eu te mando amanhã. Não, sábado. Tá bom. Porque amanhã. Tá, não pode ser. A gente faz no final de semana. E aí eles fazem sábado. Aí eu te mando. Sábado, e aí eu posso realizar uma Aí você discute dessa aula. Só dessa aula. Tá. E aí essa matéria que eu apresentei para eles, que é para eles tentarem, mesmo porque Esquecer essa folhinha. Tá. por enquanto. E aí, na próxima aula, quando eu começar dali, Aí já dá para fazer depois essa folha. Tá, tá. Quem que devolver a folha? Não, pode ficar com
vocês. Ô, gente, olha só. Vamos lá. Deixa eu passar a explicação. Eu vou passar para a Isa uma quantidade de questões que vai falar somente nessa aula de hoje. Essa folhinha vocês vão guardar com vocês, mas vocês não vão tentar fazer. Porque o que está nessa folhinha está a partir da aula que vem. Então, vocês vão ter dúvida, muita dúvida para fazer. Então, faz o seguinte, não faz essa folhinha agora, espera que a Isa vai passar para vocês uma folhinha da aula de hoje. Vou mandar para ela e ela vai mandar para vocês. Até sábado, mais ou menos. Aí vocês fazem. Quando chegar na quinta-feira, eu vou continuar essa matéria. Não vou corrigir a folhinha ainda. Vou continuar essa matéria. Aí sim vocês vão fazer essa folhinha, beleza? Mas não pode perder essa folhinha aqui, não. Porque folha é dinheiro, lembra? Vem da árvore, e aí a árvore também produz dinheiro, e dinheiro é dinheiro. É filha? Show? Foi. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer conhecer vocês e até a próxima aula.